vão falar com o juiz sobre esse caso, sobre esse crime, não é isso? Exatamente, Luciana. Bem atrás de mim aqui fica a sala de audiências da Vara Criminal aqui do Fórum de Araucária, onde esse crime aconteceu também nessa mesma cidade em janeiro desse ano. Esse é um caso que relativamente está correndo rápido aqui no setor do judiciário. Aconteceu em janeiro, a gente já tem hoje, em torno de 6 meses depois, essa primeira audiência de instrução. Vale lembrar que essa é a primeira etapa desse processo todo de julgamento, que lá no final pode ser convertido para um júri popular. Nessa primeira etapa, a audiência de instrução, o que acontece? Como você bem lembrou, Luciana, os réus podem falar aí pela primeira vez perante a juíza, mas além deles, as testemunhas que foram apresentadas por ambas as partes. O Ministério Público e também a assistente de acusação apresentaram 8 testemunhas para falar hoje perante o juízo. Essa audiência começa 13h. A expectativa é que ela se alongue aí por toda a terça-feira no decorrer aí desse restante de dia. 8 testemunhas, portanto, do lado da acusação e mais 2 do lado da defesa que devem falar. Como funciona essa audiência de instrução? Num primeiro momento, o Ministério Público pode fazer perguntas para essas testemunhas. Na sequência, o advogado, assistente de acusação, tem direito ali a também fazer questionamentos. Depois disso, é a defesa dos réus que pode perguntar para as testemunhas. E, por último, caso alguma dúvida ainda esteja presente para o judiciário, a juíza também pode fazer alguns questionamentos. Esse é o rito, comum dessa audiência, que deve, portanto, se estender no fórum aqui de Araucária. A gente está falando de um caso de feminicídio em que uma mulher de 51 anos foi morta aí de uma forma combinada pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. A partir de agora, juntos, a gente passa a relembrar esse caso. Nas fotos de família, José Dirceu e Rosélia Caldas estão sempre juntos. Os 34 anos de casamento renderam muitas memórias. Também aparece nos registros Jonatas Caldas, filho de José Dirceu e enteado de Rosélia. Memórias de uma família que poderia ser feliz se não fosse o ciúme possessivo do ex-marido. Noite de sábado, 7 de janeiro, por volta de 11h30 da noite. Rosélia voltava no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, onde foi deixar o atual namorado. Ela estava no próprio carro, esse Onix prata, mas Rosélia para o veículo. Quem para atrás é Dirceu e Jonatas, no Clio. Jonatas desce do Clio e entra no carro da ex-madrasta. É Rosélia quem está dirigindo. Minutos depois, o carro dela já aparece em frente à Repare, em Araucária. Ela desce, o carro ainda chega a se movimentar, a empresária corre e, de acordo com testemunhas, grita por socorro. Rosélia corre na tentativa de se salvar, mas é atingida com 3 tiros, 2 nas costas e 1 na cabeça. Conforme apurado no inquérito, não tem nenhuma relação financeira, foi realmente porque ela teve um novo relacionamento, estava em um novo relacionamento. A polícia confirmou que o carro de Rosélia estava com rastreador, por isso Dirceu sabia exatamente onde ela estava. Faz 3 meses que ele está com o rastreador no veículo. Assim que ela terminou o casamento, então, provavelmente. Provavelmente. E ela sabia? A gente sabe. Ela desconfiava. Mas ele tinha falado para ela que tinha tirado. A investigação da polícia revelou que depois de deixar o filho executar Rosélia, José Dirceu foi para o bairro Capela Velha, onde mora a namorada de Jonatas, para trocar de carro. Deixou o Clio e pegou um Sandero branco. Pai e filho foram encontrados e presos cerca de 10 dias depois do crime. A expectativa é que eles falem pela primeira vez sobre tudo o que aconteceu. Então, como a gente viu nessa reportagem, que os dois estão respondendo por esse crime, presos, Tanto o pai, o Dirceu Caldas, de 61 anos, quanto o Jonatas Caldas, de 39 anos. Eles que combinaram essa emboscada e então combinaram também a morte da Rosélia Maria Martins Caldas.
Vale lembrar que o Jonatas não era filho dela biológico, mas ela tinha criado ele desde os 5 anos de idade, portanto também considerava ele como um membro da família e, enfim, acabou sendo vítima dos dois, né? Do então ex-companheiro e daquele que ela também considerava como filho. A gente está ao vivo, então, para conversar melhor sobre esse assunto com o advogado que está trabalhando como assistente de acusação nesse caso, doutor Jackson Baus, e vai explicar para a gente, já falamos, né, doutor, sobre os ritos desse processo aqui, dessa audiência de instrução, mas também qual que é a expectativa de vocês, né, diante dessa primeira etapa. Boa tarde. Boa tarde, Luciano, sua audiência. Bom, hoje chegou o dia, né, hoje é dia de justiça aqui em Araucária. Nós temos a expectativa, né, de ouvir da boca deles como é que se deu toda essa trama criminosa, embora o conteúdo probatório produzido até aqui por uma exemplar atuação da Polícia Civil de Araucária já nos dá a certeza de que eles serão encaminhados ao Tribunal do Júri. Em um período muito curto, nós veremos Jonatas e Dirceu respondendo pelos crimes lá no Tribunal do Júri. Teremos hoje, então, as 8 testemunhas arroladas pela acusação, teremos também 2 arroladas pela defesa, né, cada um com uma testemunha, e por fim o interrogatório dos 2. Então esperamos que esse crime seja esclarecido da boca dos réus, né, que foram quem estiveram lá no palco, na cena desse crime. Doutor, das provas que vocês conseguiram apresentar aí a partir do trabalho da Polícia Civil, o que mais chama atenção? Aquilo que realmente, de fato, coloca os 2 na cena do crime e pode ajudar na acusação e também numa pena? O que mais chama atenção é o Dirceu ter contratado um rastreador instalado no veículo da Rosélia, ter monitorado esse veículo por dias, arquitetado todo esse plano com o filho que a Rosélia criou desde os 5 anos, o que demonstra uma crueldade acima da média dos crimes de feminicídio. E, ao final, ter, então, bloqueado esse veículo na rodovia do Xisto, ter conduzido o seu filho até onde estava o veículo para que ele pudesse, então, levar a Rosélia para o caminho da morte, ter matado ela ali às margens da rodovia do Xisto. Doutor, é mais um crime que a gente vê contra a mulher por um homem que não aceitava o fim do relacionamento. A gente vai fazer uma conexão agora com o estúdio do Balanço Geral. O Luciano tem uma pergunta aqui para repassar para o doutor Jackson. Pode falar, Luciano. Doutor Jackson, essa primeira audiência, né, primeira vez que eles serão ouvidos pelo juiz, qual é a expectativa, né? A expectativa desse momento, quanto tempo deve levar esse processo todo, até o momento em que eles, de fato, terão a oportunidade de contar ou não o que é que aconteceu naquele dia? Doutora, a pergunta do Luciano a respeito do tempo, né, que tudo isso pode levar, tanto hoje quanto até a resolução desse caso, e essa expectativa de que eles falem realmente, né, é grande, eles podem falar hoje ou podem ainda permanecer em silêncio? Como que é essa parte também do processo? A nossa expectativa é de ouvir, sim, a versão dos acusados, embora não tenhamos aí a convicção de que eles efetivamente falarão. Virou uma moda agora, né, que todos os réus nesse tipo de crime, nessa fase processual, se mantenham em silêncio. Pode ser que usem dessa estratégia, dessa manobra judicial, para que a versão deles venham somente lá no plenário do júri. Sobre o tempo, esse processo correu com muita celeridade, tanto o inquérito policial, o delegado aqui de Araucária conduziu com a celeridade que a população espera, como também o judiciário. Nós temos aí cerca de 6 meses já com a audiência sendo efetivada na data de hoje, e em muito breve nós teremos uma sentença que encaminhará então ao Tribunal do Júri, né? Esperamos que dentro do ano de 2024, né, no primeiro semestre, esse júri já aconteça. Perfeito. A gente está falando de um caso de feminicídio, né, doutor? Muito obrigada pelas informações. Já é uma espécie de qualificadora que faz com que os envolvidos nesse crime tenham uma pena ainda mais severa. É isso justamente que a família, também aqui assistente de acusação e Ministério Público esperam conseguir lá na frente, a partir do ano que vem, quando esse caso todo for ao júri popular. Aí sim, né, a gente vai ter o julgamento de fato. Hoje, a audiência de instrução é essa primeira etapa para ouvir as testemunhas. Luciano. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado também ao assistente de acusação deste caso. Claro, a gente vai ficar em cima desse caso, vai acompanhar os desdobramentos dessa primeira audiência. Você vai ficar sabendo tudo o que eles disseram